Sabe, quero compartilhar agora uma visão com vocês que eu estou no meu ambiente de trabalho nesse momento, analisando aqui uma série de ações do mundo inteiro. Para quem não sabe, eu sou analista de investimento, mas ouvindo aqui alguns pensamentos aleatórios e refletindo sobre o meu início nessa jornada, que não é simples, me veio aí uma mensagem que não existe uma vida abundante dominada pelo medo. Não existe. Deus quer que a gente tenha a vida em abundância, mas se a gente ficar com medo de botar esse aprendizado em prática, muito provavelmente a gente vai se distanciar do que Ele tem para nós. Se a gente olha para que Moisés fez e transformou, né, foi o primeiro que foi lá e transformou o povo de Israel, dando, né, novamente a vida para o povo de Israel, ele teve que enfrentar o seu medo. Se você olha o que Davi fez, ele teve que enfrentar o seu medo. Se você olha o que Jesus fez, ele teve que enfrentar o seu medo. Tenho certeza que todos eles tiveram medos e muito medos para enfrentar aquelas situações que mudaram e deixaram a gente com essa vida abundante que Deus quer que nós tenhamos. E refletindo aqui, analisando ações, a minha vida é analisar ações o dia inteiro, né? É muito desafiador e existe um medo a ser vencido todos os dias, porque eu não analiso a ação apenas para mim, tem aí já milhares de pessoas mundo afora esperando essa análise, esperando colocar aquele dinheiro que é o seu futuro financeiro, que vai mudar a sua vida amanhã, esperando um direcionamento meu. É um peso muito grande, não é um peso muito grande, mas se eu, graças a Deus, venho entregando bons resultados e prosperando nessa minha jornada, e aí me veio essa história do medo. Eu falo, cara, se eu tivesse parado para dar ouvido para essa pressão que sem dúvida nenhuma eu não estaria fazendo nada disso, porque eu já sou investidor individual e já tenho ali a minha condição de ganho, mas para que eu vou ter este peso nas minhas costas? Então isso me trouxe aí a gravar esse vídeo para vocês e dizer quantos de nós muitas vezes não deixamos de evoluir e alcançar e ajudar e prosperar junto com outras pessoas pelo simples medo que a gente tem de errar, pelo simples medo que a gente tem de desapontar. Não digo que eu sou perfeito, e nesse meu negócio eu consegui vencer o medo. Mas em quantas outras áreas da vida que eu não consegui vencer o medo e poderia estar prosperando muito melhor? Né? Eu estou aí, algumas áreas, principalmente as do esporte, eu sou uma pessoa frustrada, porque eu não consegui vencer o medo de evoluir naquele esporte. Em algumas áreas de relacionamento com pessoas, eu sou uma pessoa meio frustrada, porque eu também não consegui vencer, quebrar aquela etapa que precisa, porque o medo tomou conta da minha vida em algum momento. Então, o grande desafio que eu gostaria que vocês pensassem, que me fez refletir e parar aqui, são 11h30 da manhã no dia de hoje, para compartilhar isso com você poxa, quantas pessoas estão paralisadas pelo medo? Eu também estou paralisado pelo medo em uma série de áreas da minha vida. Graças a Deus, deu muito certo e estou ajudando muitas pessoas. Mas o quanto a nossa vida, né? O Gustavo sempre fala em vida abundante, o Gustavo sempre fala numa vida maravilhosa, o Gustavo sempre fala que a gente de fato precisa, e na Bíblia não tem nenhum momento ali que diz que a gente nasceu para sofrer e sim para viver próspero, em paz, com uma vida em abundante. E por que a gente não está tendo isso? Por que eu não estou tendo isso? Por que o meu amigo XYZ não está tendo isso? Porque talvez a gente não esteja acessando por causa de algum medo. Então, esse é um ponto que me fez parar, agora 11h40 da manhã, para poder trazer para vocês essa mensagem
Eu sei que essa mensagem ela é totalmente fora do contexto, né? Mas as reflexões que eu venho gravando aleatoriamente vem tendo um feedback bastante bom, então isso me encoraja. E esse é um outro ponto, porque eu gravar sobre Deus, sobre prosperidade, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas em algum determinado momento eu senti que a minha audiência, que principalmente investidores são pessoas mais frias, precisaria ter ali um contato com essa parte não espiritual, mas essa parte direta de Deus na nossa vida. Então, para mim é um medo danado gravar isso aqui, vocês não têm ideia. Porque eu muitas vezes gravo, eu tenho pessoas próximas, eu gravo, eu falo, cara, eu gravei, mas eu tô muito inseguro de postar. Isso aqui pra mim não tô seguro, eu tenho medo de postar isso. Então esse é, por exemplo, uma área na minha vida que poderia estar muito mais evoluído, mas eu tenho medo de falar alguma coisa que magoe, que prejudique a vida de alguém e tudo mais. Então, olha só como é sensível. Deus me coloca, me direciona para fazer isso, me dá a sabedoria, mas eu ainda não tenho a constância que eu acho que Ele quer que eu tenha por medo. No mercado financeiro eu consegui evoluir e prosperar neste medo. Agora, você, o que você pode estar deixando passar, não conquistando essa vida abundante que a gente sempre fala por aqui, pelo simples fato de medo? Eu aqui já dei alguns exemplos. O meu medo de gravar, falar sobre isso é muito forte. Eu hoje sou um surfista bem amador, já surfei ondas grandes, mas o medo de alguns perrengues que eu passei, hoje eu só surfo uma ondinha de meio metrinho ali para me divertir. Mas dentro de mim eu gostaria de estar lá de novo. Já fui 3 vezes para o Havaí, já queria ter ido 20 vezes para surfar aquelas ondas, porque foi bom. Mas eu deixei dominar pelo medo e voltei. Então eu trouxe aqui só alguns pontos meus de medo interno que poderia estar vivendo uma vida mais gostosa, mais prazerosa. E aí deixa eu compartilhar isso com vocês, porque talvez muitos de vocês estejam com não a conquista, né, dessa tal vida abundante por medo de muitas coisas. E os medos são muito invisíveis, né? A gente olha para situações e fala, poxa, eu não gosto disso, isso não é a minha cara, mas na verdade é aquele medo que está embutido dentro de você, que você até gostaria de evoluir ali, mas está com medo de evoluir. Então essa é a mensagem desse vídeo de hoje. Até onde, né, o medo está tirando a vida abundante que Deus tem para você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pelo menos para uma pessoa que ouviu, e se fez, se puder compartilhar, e de verdade, tenho medo de postar esse vídeo. Espero que você goste. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.